Agora é hora do quadro Sua Saúde. Roda a vinheta. No próximo domingo, 20 de outubro, é o Dia Nacional de Combate à Osteoporose. E hoje a gente fala sobre a saúde dos ossos. Aqui no estúdio eu recebo a médica reumatologista Viviane Silva Batley. Muito bom dia para você, doutora. Seja Gisele. muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia aos telespectadores. Vamos então, porque tem muita dúvida chegando, viu, doutora? A gente começa com a pergunta do José Aparecido. Eu sou José Aparecido, moro no bairro Aparecida e quero saber quais doenças que dá nos ossos. Bom dia. Bom, a osteoporose é uma doença típica dos ossos, onde há um enfraquecimento, uma falta de resistência do osso, predispondo à fratura. Ela pode ser primária ou pode ser causada por uma outra doença subjacente, Então, é o papel do reumatologista investigar a causa e dar o tratamento adequado. Doutora, a Lucilene também tem uma pergunta importante para a gente. Pode rodar. Eu sou a Lucilene, moro em Santa Luzia e eu gostaria de saber o que é osteoporose. Então, Lucilene, a osteoporose é essa possibilidade do osso ficar frágil, dele fraturar com facilidade, às vezes sem uma queda, sem um trauma. A osteoporose pode predispor a uma fratura espontânea. Tem ossos, doutora, geralmente das pessoas mais velhas, que ficam até assim, esfarelando, Por que isso acontece? Sim. Em geral, é mais comum em mulheres, A menopausa, ela possibilita uma falta do hormônio estrogênio que é implicado na massa óssea, na forma como o osso consegue se reformular ao longo da vida. Quando esse estrogênio baixa, a mulher fica mais sensível a essa porosidade do osso. Isso é uma das causas, E é a mais comum. Homens também podem ter osteoporose, mas é bem menos frequente e geralmente está ligado a alguma doença de base. Então, a gente faz uma investigação, um rastreamento, em geral, nas mulheres, e em homens esse rastreamento só acontece se tem uma fratura estranha, uma fratura que não se justifica por um trauma. Por exemplo, a vértebra, ela pode ser achatada, A fratura da vértebra é um achatamento, uma diminuição desse tamanho. Isso pode acontecer espontaneamente, pode gerar dor. Então, às vezes, o homem nos procura para um diagnóstico por causa de dor. Já as mulheres, a gente diagnostica, às vezes, sem nenhum sintoma. Na fase inicial, a osteoporose é silenciosa, ela vai ser descoberta num exame de densitometria, num exame de radiografia feito de rotina. Agora tem pergunta do pessoal de casa que está assistindo a gente aqui, mandando para o nosso WhatsApp, é do Rodrigo, olha só. Bom dia, Gisele, minha sogra sofre de osteopenia. Qual seria a diferença em relação à osteoporose? Excelente pergunta. A osteopenia é um passo antes de virar osteoporose. A gente classifica de uma forma numérica no exame de densitometria. Então, quando o número não atinge ainda o fator osteoporótico, a gente consegue chamar isso de osteopenia e já propor uma forma de tratamento para que não vire uma osteoporose. Então, é um quadro mais brando. Doutora, agora tem mais uma dúvida do João Marcelo. A osteoporose só atinge idoso? Não atinge somente os idosos, mas quando ela atinge pessoas mais novas, normalmente é porque tem uma doença por trás ou algum uso de medicamento. A gente sabe que o corticoide, que é indicado para várias doenças, ele pode predispor à osteoporose. Então, até uma criança, se ela tiver em uso constante de corticoide, ela pode desenvolver essa fragilidade óssea. Nossa, eu não sabia disso, doutora. Sim. Por isso que a gente só pode tomar, os médicos falam que a gente só pode tomar o corticoide no máximo 2 vezes por ano, Tem situações em que a gente não tem como fugir do corticoide, mas aí a gente tem que fazer esse cuidado preventivo, fortalecer o consumo de cálcio, de vitamina D, fazer exames de rastreio. Então, a gente tem como prevenir naquele paciente que depende do corticoide para ter uma condição de saúde às vezes para cuidar de uma dor crônica, de articulações. Então, cada caso é um caso. A gente faz isso, esse controle rigoroso no consultório. É importante ter o acompanhamento do médico, Vamos saber qual que é a pergunta, então, agora da Cida? Eu sou Cida Guimarães, de Bom Despacho. Queria saber se a artrose realmente dói muito, porque eu tô com muita dor nos joelhos. Tadinha.
Sim, Cida, a artrose dói realmente, mas tem maneiras de contornar isso e o exercício físico, o fortalecimento muscular é o principal tratamento da artrose. Existem medicamentos que vão ajudar a dor, eventualmente você pode até usar um anti-inflamatório se indicado pelo seu médico, existem infiltrações que podem ser feitas nos joelhos de substâncias que vão aliviar a dor, mas a atividade física, o controle do peso é o principal tratamento. E que tem que começar desde cedo, né, doutora? Desde sempre. Você já tem que fazer uma reserva da sua musculatura para você não ter esse sofrimento na velhice. É verdade. Tem mais participação do pessoal de casa. Agora é da Silvia. Vamos ver aí, olha. Bom dia, Gisele. Tenho 35 anos e meus joelhos estalam quando abaixo, como se fosse amassar cascas de ovos. O que pode ser isso? Tem algum exercício físico para ajudar? Sim, esse barulhinho é que a gente chama de crepitação. É sinal que já tem algum desgaste ali. E a melhor coisa é você ir para uma academia, fazer o fortalecimento da musculatura das coxas, né? E cuidar do peso. Quanto menos você tiver ganho de peso, menos carga você vai fazer em cima desses joelhos que já estão dando sinais aí de desgaste. 35 está muito nova ainda, né? Pois é, mas pode começar já, dependendo da estrutura física, do grau de impacto que você impõe sobre esse joelho, com uma atividade esportiva, por exemplo, você pode ter uma artrose precoce se você está jogando muito impacto ali nos joelhos. Criança pode ter osteoporose, doutora? Pode ter nessa circunstância muito específica que é o uso do corticoide ou então alguma doença metabólica que é extremamente raro, né? Mas o mais comum realmente é depois da menopausa e nos homens muito idosos, acima de 70 anos, pode acontecer também. Em homens é extremamente raro, mais comum nas mulheres. Certo. Vamos ver mais uma então? Agora o Valdir tem uma pergunta para a gente. Meu nome é Valdir, eu moro no Eimarde e gostaria de fazer uma pergunta sobre artrite. Qual o procedimento que eu devo fazer para que eu possa estar tendo uma solução pela dor que eu sinto? Então vamos lá, a artrite realmente tem várias causas, são dezenas de causas possíveis. Primeira coisa é identificar qual é a causa. É uma artrite autoimune? É uma artrite por acúmulo de cristais de ácido úrico, por exemplo, que é uma coisa bem comum para os homens? É uma artrite por impacto? Então o primeiro fator é qual é a causa? E depois existem medicamentos apropriados para cada condição. E também existe reabilitação fisioterápica que vai ser importante no curso do tratamento. Doutora, por enquanto ninguém perguntou, mas aí é uma dúvida minha, porque a gente já gosta de se cuidar desde cedo. A alimentação, ela pode evitar a osteoporose? O que a gente deve comer, principalmente nós mulheres, para fortalecer os nossos ossos? Bom, ter uma reserva de cálcio no organismo é importante para prevenir a osteoporose, principalmente naquelas pessoas que têm histórico familiar. Então, o consumo de cálcio, que pode estar no alimento, se você for tolerante, né, aos derivados de leite, ou então suplementos à base de cálcio e a vitamina D. Em relação a alimentos, são esses dois nutrientes que vão entrar na sua massa óssea. Tá certo. Agora pode colocar então na tela mais uma pergunta aí do pessoal. Meu nome é Naan Santos Andrade, sou do bairro Nossa Senhora de Fátima, em Sabará. Eu gostaria de saber se artrite tem cura ou pode causar osteoporose? Então, são duas coisas diferentes. A artrite é uma inflamação da articulação. A articulação é a junta que une um osso no outro. A osteoporose é a fragilidade do meio do osso, né? Então, o osso fica quebradiço. A artrite, você tem que identificar a causa. Tem causas que têm cura. Tem, por exemplo, a artrite séptica, que é uma artrite infecciosa. Se você usa um curso de antibióticos, aquele problema vai resolver. Agora, tem artrites que são recorrentes, como a gota, você tem que controlar o ácido úrico. Tem artrites que são autoimunes, como a artrite reumatoide, você tem que tomar medicamentos por um longo tempo. Então, dependendo da causa, você pode ter uma solução definitiva ou um controle, um manejo a longo prazo. Doutora, agora a Érica, que está nos assistindo, também mandou uma dúvida. Olha só. Meu nome é Kathleen Vitória, eu moro no Alto Veracruz e eu queria saber se a alimentação ajuda a prevenir as doenças nos ossos.
São tantas perguntas que tem a pergunta do pessoal da rua e o pessoal do WhatsApp. Mas vamos ler a da Érica primeiro. Bom dia, Gisele. Sinto uma dor intensa na coluna. Seria um desgaste? Por que dói tanto? Coluna não é brincadeira, né, doutora? Pois é, tem que fazer um diagnóstico, tem que fazer exame de imagem. Pode ser desgaste? Pode, mas pode ser também uma hérnia de disco, que é um deslocamento do amortecedor da coluna. Pode ser alguma fratura, então um diagnóstico inicial com um exame físico, o exame físico já direciona para algumas causas, algum exame de imagem, pode ser uma radiografia, uma ressonância, isso que vai definir a causa. E pode ser só uma dor muscular também, pode ser que não tenha nada de alterado na sua parte óssea, que você precise fortalecer a musculatura, fazer exercício, é uma boa opção. É, com certeza. E agora a última pergunta, agora sim, Kathleen, qual que é a sua dúvida? Meu nome é Kathleen Vitória, eu moro no Alto Veracruz e eu queria saber se a alimentação ajuda a prevenir as doenças nos ossos. Ah, aquela mesma pergunta. Sim, a mesma pergunta. Então, o cálcio e a vitamina D são os nutrientes que vão fortalecer os ossos. É importante ter uma reserva e se você entra na menopausa, você às vezes precisa fazer uma suplementação de comprimidos de cálcio mesmo, porque às vezes na alimentação você não vai conseguir tudo que precisa. Doutora, mas a osteoporose tem cura? A partir do momento que os nossos ossos enfraquecem, a gente consegue fortalecer eles de alguma forma? Sim, você pode regredir, você não vai voltar a ter um osso normal, um osso de adulto jovem, mas você pode voltar para o patamar de osteopenia. Aí, dependendo do tratamento, que tem medicamentos e tem os suplementos de cálcio e vitamina D, se você tem uma indicação para tomar medicamentos, com o passar dos anos, você pode regredir a sua perda de massa óssea e voltar para um osso razoável para a sua idade. Ai, que bom, boa notícia então. Doutora, a gente agradece a sua presença aqui, médica reumatologista Viviane Silva Batlle. Muito obrigada, tá? Obrigada, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. E até a próxima. Obrigada. Bom dia. Bom dia.